Tendo entendido o que significa ângulo, vamos agora ao nosso tópico da aula: arco de circunferência e ângulo central. Em se tratando de circunferência, já conhecemos o seu conceito. Circunferência é um conjunto de pontos infinitos equidistantes de um ponto central. Na prática, é um conjunto de pontos infinitos que contornam um ponto central, onde qualquer ponto da circunferência tem a mesma distância para o ponto central. E olhando então para essa circunferência, percebemos alguns elementos importantes de destacar: o ponto central, chamado de O, e dois pontos que está demarcado exatamente sobre a circunferência, o ponto A e o ponto B. E percebemos que ele dividiu a circunferência em duas partes, chamadas de arco. Observe, arco e arco. E percebemos que há diferenças de tamanho nesses dois arcos, um arco menor, azulado, e um arco maior, em negrito. Então observamos o seguinte: é importante então destacar que os arcos recebem os nomes de suas extremidades. Então há um certo dilema quando olhamos para esses dois arcos aqui, onde o ponto A e o ponto B são aqueles que limitam esses dois arcos. O arco menor recebe o nome de AB, e também o arco maior, por ter limites AB, recebe o mesmo nome, AB. Para haver diferenciação com uma finalidade didática, será colocado um terceiro ponto, como observado aqui, o ponto C, do lado do arco maior, para facilitar a compreensão. No momento de nos direcionarmos a determinado arco, ou maior ou menor, faremos o seguinte: sempre que citado o arco AB, se tratará daquele arco menor, no caso, o arco azul. E ao tentarmos se referir ao arco maior, incluiremos no nome o ponto C. Por exemplo, o arco maior em negrito terá o nome ACB, para haver uma diferenciação e ser possível percebermos de quem estamos tratando. Observamos que, assim como ilustra essas duas circunferências, onde esses dois pontos fazem uma divisão de arcos com tamanhos diferentes, é perfeitamente possível esses dois pontos fazerem uma divisão de modo que os dois arcos tenham o mesmo tamanho. Vejamos o exemplo. Observe que temos aqui uma circunferência onde o ponto A e o ponto B é diametralmente oposto, ou seja, olhando para a corda central, que é exatamente o diâmetro, porque é a maior corda da circunferência, percebemos que o ponto A está em um dos extremos e o ponto B no outro extremo, exatamente dividindo a circunferência em duas partes iguais. Por dividir em duas partes iguais, um dos arcos passa a ser chamado de semicircunferência, que significa a metade perfeita de uma circunferência, e o equivalente ao lado oposto, uma vez que os dois pontos A e B dividiram a circunferência em duas partes exatamente iguais. Temos então a semicircunferência superior e a semicircunferência inferior.